última quinta-feira, falamos aqui no Jornal da Manhã, no Espaço Consumidor, sobre os direitos dos passageiros de avião. Hoje vamos explicar as regras que protegem quem viaja de ônibus. Elas são específicas para os passageiros do transporte terrestre. Entre algumas está o reembolso em caso de desistência. Para falar sobre o assunto, está ao vivo o assessor jurídico do IBEDEC, Antônio Tavares. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Quer dizer, então, que quem viaja de ônibus também tem uma série de direitos aí enquanto consumidor e eles devem ser respeitados. Exatamente. Primeira coisa, Antônio, comprou a passagem, ela vale por um ano. Se o consumidor desistir de viajar, a empresa pode reter 5% do preço da passagem e ele recebe a diferença em até 30 dias. Aí tem uma pegadinha que o nosso telespectador já não vai mais cair. Muitas vezes, quando ele vai remarcar a passagem pela regulamentação, a empresa pode reter 20%. Então, compensa para ele cancelar do que mudar a passagem. Cancela, recebe 5% e faz uma compra depois com dinheiro, com crédito. Uma outra situação relacionada a isso. Vamos imaginar que ele comprou uma passagem por R$100. Quando ele foi remarcar, ela já está custando 120 ou 150. Ele tem que complementar o valor ou não? Não. Aí, no caso, não. Se é da mesma categoria, ele não paga nada. Ele já comprou a passagem. Vamos supor que ele comprou para um ônibus convencional, agora que é de leito. Aí ele paga a diferença para o leito, mas respeitando o preço da época. E se ele comprou leito e vai viajar de convencional, ele recebe de volta a diferença. Uma coisa que pouca gente sabe é o seguinte: quando você embarcou num ônibus, essas regras que eu estou falando, elas servem para as viagens acima de 75 quilômetros. Quando é região metropolitana, existe uma diferenciação. Mas olha só, quando você pegou um ônibus e esse ônibus atrasou, por exemplo, mais de uma hora num determinado ponto, o consumidor já pode exigir que, se estiver passando um ônibus de outras empresas, que a empresa endosse a passagem para ele pegar esse outro ônibus. E se ficou 3 horas atrasado, a empresa tem que custear hotel e alimentação, se tiver disponibilidade ali no local. Mas se o atraso da viagem, olhando na perspectiva da empresa aí, se o atraso foi motivado por um protesto na rodovia, houve um acidente rodoviário de trânsito, ou até mesmo uma questão de natureza, aí rompeu uma ponte, caiu, por exemplo, mesmo assim a empresa de ônibus tem que ressarcir os passageiros? Sim, a regra da ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, ela diz o seguinte: toda empresa que fornece o transporte, ela tem que ter estrutura para atender o consumidor com problemas na estrada em até 3 horas. Quebrou, teve acidente, teve paralisação, tem que pegar outro ônibus em até 3 horas, independente da culpa da empresa. Então, são regras que as pessoas pouco sabem e tem algumas características para o idoso, para passagem com animais e para seguro. É isso que eu quero falar também. Pode viajar com animais? A ANTT permite que se viaje com animais, desde que eles estejam devidamente acondicionados, seguindo algumas regras, dependendo do porte do animal, dependendo da característica, que são específicas. Mas a resposta é sim, pode. Tem que ter garantia para o consumidor de acondicionamento e de que não vai haver um transtorno. Então, geralmente, é igual avião. Vai ter uma medicação, vai ter uma caixa própria para isso. Para a pessoa idosa, há uma dificuldade enorme. Funciona mais ou menos assim. Eu já até fiz reportagem, a gente já testemunhou. A pessoa vai retirar a passagem para o idoso, chega lá e fala assim: não é momento de retirar. Tem locais que agem dessa maneira. Não, é só próximo ao dia ou no dia da viagem. E quando o idoso chega lá no guichê para retirar a viagem, não, já está lotado, outro idoso já pegou na sua frente. Como que se define isso, esse direito? Como se garante esse direito ao idoso? O idoso, infelizmente, está sendo desrespeitado ainda. Agora, dia 9 de dezembro, passou a viger uma nova regulamentação que obriga a empresa que nega a compra, a entrega do bilhete especial para o idoso, que ela dê por escrito quando ela nega. Porque antigamente o idoso chegava lá no guichê: eu quero a passagem, não tem. Mas como assim não tem? Ele ficava indignado. A empresa não precisava justificar nada.
Se o atendente tivesse alguma rixa, por exemplo, com o idoso, ele falava, não tem e acabou. Não tinha como ele provar que o local estava disponível, que o assento estava disponível. Agora é obrigatória a resposta escrita para o idoso. Ele tem que mostrar que alguém pegou aquela passagem? Ele tem que mostrar, olha, a sua passagem no ônibus tal, do dia tal, eu não posso te conceder por isso, isso, isso. Ok, muito obrigado aí pela sua presença e a gente continua em uma outra oportunidade mais cedo. Só agradecendo e falar que se o consumidor não tiver a garantia, ele vai procurar a empresa, a ANTT e depois o PROCON ou o judiciário. Tá bom? Em nome do IBDEC eu agradeço.